Boom! Estudos para concursos, conteúdo administrativo pro... Dá pra dizer que é administrativo? É ética. É a ética que cai no IBGE. No IBGE a ética cai do Lei 812, os deveres, proibições e trecos básicos, junto com o código de ética do próprio IBGE, que é uma copia e cola mais ou menos, com algumas palavras extras, do Lei 812 e 2. Agora eu vou ler sobre os deveres. Quer dizer, eu vou ler a parte do regime disciplinar 8212. Aqui tem uma parte dos deveres, tem uma parte das proibições, depois tem uma parte das responsabilidades, tem uma parte das penalidades administrativas, que cai bastante. Tipo, já vi uma pergunta estranha, mó estranha, perguntando qual que é uma penalidade administrativa? Daí falavam umas demissões estranhas. Bom, você só tem que saber que as penalidades administrativas são 5: advertência, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão ou função comissionada e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Mas tem uma coisa extra que você tem que saber, que na ética do IBGE, eles falam só da comissão, eles não têm penalidades administrativas. As penalidades administrativas são por causa que a pessoa é um servidor federal, elas só estão na lei 8112, que são essas aqui que eu acabei de falar. Mas as penalidades administrativas lá do Código de Ética do IBGE são só as penalidades que a comissão de ética pode fazer. E as comissões de ética só podem dar censura. Elas não podem fazer mais nada além disso. Na verdade, eu acho que eu estou confundindo. Talvez pode ser mais do que censura. Pode ser uma advertência ou censura, mas não tem mais do que isso. Daí outro treco é separar essa diferenciação entre exoneração e demissão. Demissão é punição, exoneração é a pedido, não é punição. E tem a natureza para servidor, prazo de prescrição. Depois tem instrumento de apuração, autoridade competente para aplicar, registro de assentamento. Depois tem sobre a natureza de cada punição, tipo a advertência, que tem natureza leve, a suspensão, que tem natureza média, e o resto que é tudo praticamente a mesma coisa que demissão. Até demissão depois de sair do trabalho. Demissão grave, natureza grave, a cassação, tá. E é só isso. As penalidades administrativas, responsabilidades, proibições e deveres. Os deveres basicamente fala de coisas do jeito de agir, tipo, só fala o óbvio, né? Não faça desse jeito coisas horríveis, né? Depois das proibições, ele vai lá ter uma listinha de proibições, chega até a lista 9, que depois da 9 são coisas que são limitadas. As coisas de emissões são basicamente as coisas que são crimes, tipo improbidade administrativa. Tipo, tem um inciso que está escrito basicamente crime, é proibido fazer crimes, daí isso é demissão. E o outro, o resto é tudo coisas que são crimes, só que são meios, são só escritas obviando o óbvio, né? Voltando, agora no texto. Antes de propriamente os meios de apuração e das consequências cometidas das afecções disciplinares, cumpre-nos aprender alguns deveres. O primeiro clássico dever é a obediência. A conformidade à previsão legal é dever do servidor observar normas legais e regulamentares. Contudo, o servidor não está obrigado a cumprir ordens superiores quando estas forem manifestamente ilegais, sendo dever por força do contido no inciso 12 do 116. Representar contra tal ato a representação em virtude da hierarquia que orienta a administração pública deverá ser encaminhada à autoridade superior àquela contra a qual está sendo formulada. Outros deveres do servidor que genericamente merecem destaque são os de ser zeloso, diligente, leal, ético em sua conduta, obediente à estrutura hierárquica e reservado quando assuntos de repartição. Assíduo, pontual e solícito no seu trabalho. Dever, o solícito significa ser urbanês ou cortês. Para evitarmos surpresas na prova, o melhor é ler a lei seca. O artigo 116 diz os deveres. Da lei 8112. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Existem 12 deveres. 12 deveres. O primeiro é. E depois eu não vou falar mais nome, o número e não vou falar mais o dever. Exercer com zelo e dedicações as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentos,
cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente legais. Isso é importante, que é bastante prova. Atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas e salvadas protegidas por sigilo, para a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal e as reclamações para a defesa de fazenda pública. Levar a irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de fundamento, ou quando houver suspeita de várias irregularidades que tiver ciência e razão por cargo de conhecimento ou da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta ou conhecimento de outra autoridade competente para a apuração. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assuntos da repartição, manter conduta compatível com a modalidade administrativa e ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com humanidade as pessoas, apresentar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A apresentação que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando ao representante ampla defesa das proibições, incorrendo em situações que lhes são vedadas aos servidores públicos. Servidores públicos podem sofrer punições de acordo com previsões da Lei 8112. O interessante de pronto é que as proibições são mais específicas, menor generalidade que os deveres. Veja então quais são as principais proibições. Elas estão no artigo 117. Elas vão do 1 até o 19. E o extra aqui é que as proibições do servidor, como é a partir do 9, é que começa a falar as coisas que são... Quer dizer, a partir do 10, começa a falar as coisas que cabem demissão se você fizer, além de ser proibidas. Primeiro, a primeira proibição é ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Depois, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objetivo de repartição. Recusar fé do documento público ou por resistência injustificada ao andamento do documento do processo de execução de serviço. Promover a manifestação de apreço ou desapreço no recinto de repartição. Essa aqui é interessante porque uma vez eu errei uma questão da 8112 que fala disso aqui. Sabe o que é apreço? É você falar bem de uma pessoa. Mas uma manifestação seria uma coisa mais louca. Tipo, imagina assim. Sabe uma das proibições eleitorais? Você não pode, quando você está num cargo do executivo, você não pode fazer propaganda sua, sabe? E imagina assim, um cara vai lá no órgão que ele está servindo e vai lá e começa a manifestar a apreciação, o aprecio dele por um carinha que que está se cadastrando para ser vereador, prefeito, governador, tanto faz, deputado. Ele vai lá e começa a falar, esse cara é demais, votem nele, entendeu? Isso é um tipo de manifestação de apreço. Que quando você pensa simples, você pensa falar bem, mas não, uma manifestação de apreço é uma coisa diferente. E não, ela não quer dizer que é boa. Também é desapreço, né? Falar mal das pessoas, não é? Próxima proibição. Cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei. O desempenho de atribuição que seja na sua responsabilidade ou de seu subordinado. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação com profissional ou sindical ou a partido político. Manter sob chefia imediata o cargo de função de confiança, cônjuge com o companheiro, perante até o segundo grau civil. Valer-se do cargo para alugar proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. E aqui começa o 10, as coisas que caem em demissão. Participar de gerência ou da administração de sociedade privada personificada ou não personificada e exercer comércio exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Esse aqui, ele é demissão, mas também não é demissão. É porque, nesse caso aqui, em outros casos também, quando a pessoa ela está trabalhando comissionada, ou seja, ela é um chefe, ela não tem a estabilidade de um cara federativo, ela, como é que se diz? Ela tem que fazer ela
não é só droga, ela só dizer que ela não é demissão, não é demissão que o cara é demitido, mas não é demitido. Porque quando a pessoa é demitida, ela é uma punição. E a punição cabe outras coisas além dela ser demitida. Tipo, pode ter ações contra ela e também pode ter ações penais, civis, administrativas, né? E também pode ter a impossibilidade, né, a proibição de ser contratar ou ser contratado com o poder público, sacou? Voltando, outras proibições. Atuar como procurador de intermediário junto à repartição pública, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou ser assistenciais de parentes até o segundo grau, de cor de companheiro. Esse aqui é outro treco importante, né? Sempre salvar os salvos. Os salvos são coisas que você pode fazer. Sempre tem uma proibição, sempre tem essas coisas aqui no meio das leis. E a 812 é uma que aparece várias dessas coisas. Tipo, ela vai lá e coloca uma coisa que é proibida. Só que ela vai lá e no meio lá, sem você perceber, tá escrito alguma coisa que faz com que ela não seja proibida. E se salva aqui. Tipo, você não pode ser procurador. Então o cara vai lá e lê a opção de ser procurador e fala, ah, não é essa aqui, a pessoa não pode ser procurador. Mas só que lá no finalzinho, secretamente, escondido, do enunciado estava escrito do cônjuge ou do parente de segundo grau. Ou tipo, eles nem falam cônjuge com parente de segundo grau pra você nem ler, eles falam do seu filho. É um parente de segundo grau, entende? Daí, o cara vai lá, só por causa que ele viu que no procurador, ele vai lá e cancela a pergunta e pula ela, entende? Isso é por isso que tem que prestar atenção nos salvos. Próximo. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Aceitar é proibido, tá? Porque isso é crime praticamente. Receitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro, praticar usura sobre qualquer uso de suas formas, proceder de forma decidiosa, utilizar pessoal ou recursos de materiais de repartição de serviços ou atividades particulares, cometer a outro servidor atribuições estranhas ou ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício de seu cargo ou função e com o horário de trabalho, recusar-se a utilizar seus dados cadastrais quando solicitado. Pá, pá, pá. Tem algumas coisas que não são crimes, tá? Parágrafo único. A versão de que trata o inciso X da caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos: a participação de conselhos de administração e fiscal de empresas e entidades. A pessoa pode participar desses casos. Aí, que sendo da União, ou que a União detenha, direto ou indiretamente, alguma parte da empresa, no seu capital social, ou ela participe como uma sociedade cooperativa entre privado e público. Uma atividade de sociedade de economia mista, entende? Considera para prestar serviços a seus membros. Segundo, essa vedação do inciso 10, que é não trabalhar como gerente ou administrador, só pode ser cotista e acionista, né? No gozo de licença, essa vedação não cabe para o gozo de licença de que trata interesses particulares, na forma do artigo 2091 desta lei, observada a legislação sobre conflitos de interesses, claro. Basicamente, quando você tem que... Bom, essa situação aqui cabe assim. Imagina que você é um servidor público lá, você ganha mais ou menos bem, ou você ganha muito bem. Só que daí a sua família, ela vai lá e tem, sei lá, um bar, ou ela tem uma padaria, ou ela tem uma loja de varejo, ou ela tem alguma empresa aí. Daí acabou que teve um acidente, sei lá, o seu irmão, que era o chefe dessa loja, ele não podia mais trabalhar por um tempo. Ou, só pra se for mais horrível, aconteceu mais coisas que você imaginou que são horríveis. E daí, essa pessoa vai lá, que tá servidor, ela teve que, pra cuidar da empresa lá, ou só pra terminar, tipo, fechar ela, né? Vender ela teria que ir lá e trabalhar nela, participar administrativamente o gerenciamento dela, né? Entende? Esse tipo de coisa. Só quando é, mas para fazer isso, ela não pode trabalhar ao mesmo tempo. Ela tem que pedir licença para fazer isso. Bom, voltando às ciências do artigo 117, que merece atenção é o X, note, é possível servidor de ser acionista, cotista comanditário de empresa, enfim. Não pode existir comércio, mas por exceção pode ser sócio. Outro destaque da relação do inciso X é que durante o período de licença para tratar de interesses, o carinha pode virar um comerciante, exercer comércio.
Só que tudo isso sempre, esse terceiro comércio sempre tem que ser observados os conflitos de interesses, né? Conflitos de interesses que tem a ver com a administração, o serviço público, sabe? E Continuando, uma pergunta que foi cobrado isso. É permitida a participação do servidor público nos conselhos administrativos e fiscais de empresas ou de entidades da União detenha. Daí a coisa do parágrafo único, certo? E do inciso 10. Ele fala, direto ou indiretamente, participação no capital social em sociedade cooperativa constituída para prestar serviço de natureza social aos seus membros. Essa parte aqui final, essa participação da capital social, ela não está escrito lá, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa de exercer comércio, quer dizer, é a mesma coisa de ser um treco do parágrafo único aqui, ó. Participação de capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviço a seus membros. Tipo, o que eu quero dizer é que aqui está escrito a coisa do parágrafo único, né? Literalmente a letra da lei, certo? Ainda sobre o tema, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, que vão estar escritos no artigo 37 da Constituição e também previstos no artigo 118 da Constituição. Essas previsões de acumulação estão lá, são as únicas permitidas. São os dois cargos públicos de professor, os dois cargos de professor com um técnico científico, pode ser. Basicamente, essa coisa de técnico científico eu não entendi antes, depois mais eu li uma explicação, é engraçado depois. É que basicamente assim, o técnico científico é um cara que está aprendendo coisas, que trabalha como administrador, ou ele trabalha como engenheiro, ou ele trabalha como contador, ou seja, ele aprende alguma coisa bem específica, uma coisa que precisa, que é bem técnico. Daí, essa coisa aí de cargo de professor é ele ensinar isso, entende? Ele ensinar o que ele aprendeu, tipo, ele trabalha como contador, ele ensina contabilidade. Ele trabalha como um técnico administrativo, ele ensina administração. Ele trabalha com logística, ele ensina professor, ele vira professor de administrativo, entende? É isso que é a ressalva de compatibilidade de horários professor com técnico científico. E o último é os privilégios do privativo de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Basicamente, essa frase de profissões regulamentadas é que tem uma listinha de profissões que podem ter dois cargos. Tipo, não faz sentido ser dois. Nem vou explicar, né? Depois disso, depois da 116 e 117, das deveres e proibições, aparecem o 120, falando de servidor e seu regime de licitação, cargos efetivos dessa. O que eu tô falando mesmo? Dessa acumulação. Mas ele não fala especificamente o que são, ele só fala o que está previsto aí na Constituição Federal. Depois ele fala também das cargos de comissão que podem ser no 81212, no 120 fala das comissões. Das comissões que podem ser afastado ambos os cargos efetivos para trabalhar em cada comissão. Então, também pode, se houver compatibilidade de horários, ele pode participar da comissão também. Nos dois, declarado pelas autoridades máximas dos órgãos e entidades. Ou seja, tem que pedir permissão, tá? A referida federação entende-se que os cargos e empregos em funções e autarquias de fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista e Dispõe também que a lei, o servidor não poderá ser remunerado pela participação de órgãos de deliberação coletiva. No entanto, essa vedação não se aplica à remuneração devida pela participação de conselho de administração fiscal. Ou seja, o cara pode receber por participar de conselhos administrativos ou fiscais, mas não pode por participar de órgãos de deliberação coletiva. Das sociedades de economia mista de empresas públicas. Por fim, outra vedação refere-se ao exercício de mais de um cargo de comissão, exceto quanto a apenas mais um cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições de que atualmente ocupa. Ainda assim, o servidor deverá optar pela remuneração de um deles e a remuneração deverá ter caráter interinidade, ou seja, de forma provisória.
Acúmulo de 2 cargos de comissão deverá ser de caráter de interinidade em relação ao segundo, e a opção pela remuneração ou apenas de um deles. O acúmulo de 2 cargos efetivos, um cargo em comissão. A regra é o afastamento de ambos os cargos efetivos. A exceção é a acumulação com apenas um, a comprovada a comprovabilidade horária. Assim termina os deveres e proibições, e junto com o 120 que fala da proibição de acumulação. Depois disso tem o conteúdo das responsabilidades do servidor. Bom, as responsabilidades são básicas, né? Basiqueto. Eu vou parar aqui e fazer um vídeo de responsabilidades e depois um vídeo de das processos administrativos disciplinares.